A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Não deu para o Brasil no Oscar. Está aqui o Globo, dá uma espiada na primeira página do Globo. Agente sem prêmio. Brasil chegou perto, mas ficou sem Oscars em noite de uma batalha após a outra e Pecadores. Está aqui o texto de O Globo para dar uma ideia geral da premiação de ontem. Depois de uma trajetória de reconhecimentos internacionais, o agente secreto bateu na trave no principal prêmio do cinema mundial. O filme, dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho, foi indicado em 4 categorias do Oscar, mas saiu derrotado em todas, inclusive nas 2 em que tinha mais chance. Filme internacional, o vencedor foi o norueguês Valor Sentimental, e ator Wagner Moura perdeu para Michael B. Jordan por Pecadores. O brasileiro Adolfo Veloso também estava indicado pela fotografia de Sonhos de Trem, mas o troféu ficou com Pecadores. O grande vencedor da noite foi uma batalha após a outra, que recebeu 6 Oscars, inclusive de melhor filme. Pecadores ganhou 4 estatuetas e Jessie Buckley foi escolhida a melhor atriz no único prêmio de Hamner. Está aqui uma foto, né? Tem fotos comemorativas em todos os jornais, praticamente em todos os jornais. Está aqui o grande no palco. Wagner Moura foi um dos apresentadores do troféu. Está aqui o Wagner Moura. Foi uma participação interessante do Brasil. É um prêmio que não é exclusivamente de qualidade, é um prêmio que não é. Ele tem conotações políticas, conotações econômicas. E pelo que eu me lembro, pela primeira vez o Brasil agiu com profissionalismo. Contratou empresas que deviam ser contratadas, lobby, empresas de relações públicas, teve os contatos necessários em Hollywood, enfim. Tem um pedaço disso, claro, os indicados são da melhor qualidade, isso não é difícil aferir, mas aí, quando você tem os indicados, a decisão dos melhores é uma decisão subjetiva que recebe influência dos fatores ambientais, fator político, fator ambiental propriamente dito, enfim, modismo que está acontecendo. Então não é só o melhor filme, tem, claro, conotações que, nesse caso, possivelmente afastaram um agente secreto considerado um bom filme, um ótimo filme e que tinha condições e teve condições de ganhar o Oscar. Mas foi um passo à frente do cinema nacional. Também a imprensa, nós da imprensa, inflamos muito o agente secreto. Ontem, antes da noite do Oscar, se você ligasse uma televisão, rádio e mesmo lesse os jornais, a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas, já comemoravam a goleada do filme brasileiro. Ele era tratado como vencedor.
Bom, tá aí. O mundo continua, né? Tem mais noticiário, mas esse que encabeça a primeira página do Globo. Deixa eu ver. Os outros aqui, os de hoje, todos estão com Oscar, um Oscar acima da dobra. Está aqui, ó. O Estado de São Paulo, aqui, desta vez não deu para o Brasil no Oscar. Aqui os vencedores. E a foto da Folha de São Paulo é a mesma, ó, dada praticamente numa localização, num local parecido, no alto de página, um mais à esquerda, outro mais à direita. São fotos que são compradas das agências, etc. Essa foto é de Patrick Talonary. O Patrick também assina, claro, a foto. Não, é Patrick T. Fallen, aqui na Folha de São Paulo, mas é exatamente a mesma foto. Esse aqui tem um fator gozado. Está vendo essa senhora aqui, ó? A foto é a mesma, essa senhora. Olha, ela não está, por causa do tamanho da foto, para ampliar a foto, ela caiu fora, ó, tadinha. Bom, o ex-presidente Bolsonaro continua internado, continua na UTI, não estava bem. Os médicos ontem falavam em perigo de morte. Continuam as tentativas de levá-lo para casa. Aparentemente o judiciário resiste, o Xandão resiste, né? Ele teve um problema renal grave, recuperou as funções renais, mas continua sob observação intensa. Ele tem uma infecção bacteriana, eu até anotei aqui o nome, uma infecção bacteriana gravíssima, e a coisa é pulmonar, mas há o risco de que isso espalhe pelo corpo todo. O ex-presidente Bolsonaro, as nossas melhores recomendações de que ele rapidamente se recupere desse quadro muito ruim. Mas tem gente muito preocupada, viu? Tem gente muito preocupada com a saúde dele. Vamos ver aqui, que mais? Olha, na quarta-feira, depois de amanhã, tem reunião do Conselho Monetário Nacional. E o Conselho Monetário Nacional, claro, tem a espinhosa tarefa dessa vez, ela não é simples, mas dessa vez eu posso chamar de espinhosa, de decidir a taxa de juros nacional, a Selic. E você tem uma vontade de redução, porque 15% está muito alto, né? Está estrangulando a economia nacional, mas precisa, porque o Lula gasta, então alguém precisa tomar alguma providência, alguém que pode, é o Banco Nacional que o faz, o Banco Central que o faz, e você vê que a inflação começa a dar sinais de queda num momento em que a gente consegue aferir que a razão mesmo está na alta taxa de juros. Então tem todo um aspecto interno, tem essa questão do petróleo, a presença nessa análise da guerra muda as coisas. Preço do petróleo, dificuldades de importação, etc. Outras dificuldades que a guerra vão trazendo ao mundo todo, e o Brasil ainda não está fora do mundo. Então, o palpite que era de meio, 0,50, era
Agora as apostas vão para 0,25. Quer dizer, uma pequena queda, menor que as expectativas anteriores, de 0,25 é o que se espera. A reunião começa amanhã, termina quarta-feira com o anúncio da nova Selic. Então, aposta 0,25. Não se surpreenda se a taxa atual for mantida. Então, você tem apostas na manutenção, no 0,50, que já está sendo abandonada, e do 0,25, que é a maior aposta, 0,25 de queda. Já dá um alívio, uma respirada, né? Deixa eu ver o que mais. Olha, hoje o presidente Lula recebe no Palácio do Planalto a visita do presidente da Bolívia. O presidente da Bolívia, Rodrigo Paz. Presidente boliviano, claro, a Bolívia tem uma enorme dependência do Brasil, é um país importante para nós, tem, olha, cerca de 3 mil quilômetros de fronteira com o Brasil. 3 mil quilômetros. É um país interessante pelas características nacionais, linguísticas, tudo isso. A Bolívia é peculiar, Agora, a política lá. E vamos ver se... Quer dizer, ele vem em busca de uma aproximação. Ele é um político de centro-direita, né? Claro que essa aproximação é possível e sempre ele olha de baixo para cima. Não estou humilhando a Bolívia, estou dizendo que é um olhar econômico de baixo para cima, sempre imaginando o que o Brasil pode colaborar com o desenvolvimento daquele país. Tem áreas que são áreas que têm aproximação, que têm convergência, por exemplo, na área agrícola. Enfim, devem sair aqueles tratados, aqueles acordos, que são aqueles papéis que a gente nunca ouve falar depois, assina tratado cultural, etc. Um jornal, a Gazeta do Povo de Curitiba, traz uma informação que eu não vi nos outros jornais, né? Essa é a manchete. Lula consertou o rombo fiscal de Bolsonaro e entenda fake news do governo. Né? Explica tudo como é essa tendência de utilizar-se do termo herança maldita para classificar o governo anterior. Aliás, o governo do Lula entra na segunda metade ainda culpando o Bolsonaro. Aí você vai ver os números, não é bem assim. Não que o Bolsonaro tenha sido uma maravilha, mas é que o Lula joga na beira da irresponsabilidade. Então, esse negócio do 6x1, né, nesse momento, com as dificuldades de produtividade do Brasil, com a baixíssima nossa produtividade, vem um fator que ajuda a deter o crescimento da produtividade, que é esse 6x1. Já tem empresas que adotam o 6x1 porque querem. Tem gente que acha que você deve liberar para cada setor tomar a sua decisão, mas uma decisão nacional, em ano eleitoral, só pode ser demagógica. Agora fica bonitinho, na hora que você toma a decisão, né, dá para fazer uma festinha, mas depois vem as consequências. E a consequência
Aí, e é fácil vender, né? Você diz, bom, como é que um deputado vai votar contra o que o governo diz a toda hora? Você vai trabalhar a mesma coisa e ganhar, você continua ganhando a mesma coisa e trabalha menos. Ganha a mesma coisa e trabalha menos. Quer dizer, essa frase tem um poder de atração do voto do deputado enorme em ano eleitoral. Agora, ela não é completa, porque tem consequências. E é aí que eu vou dizer que o presidente Lula, ao se utilizar de um instrumento desses eleitoralmente, né, chega à beira da irresponsabilidade. Chega à beira da irresponsabilidade. Mas o que eu estava dizendo era do Vocaro. Olha aqui, ó. Vocaro tem um surto de raiva, soca a parede da cela e grita nomes de autoridades. E aí tem um relato dessa história do Vocaro, aqui dentro da Gazeta do Povo, que é um jornal de Curitiba, só na internet. Após a decisão da segunda turma do Supremo, Thalmann teve o banqueiro Daniel Vocaro, ex-contralor, teve um surto de raiva dentro da cela na Penitenciária Federal de Brasília. Na noite de sexta-feira, relatos apontam que Vocaro teria gritado nomes de autoridades e de pessoas de quem possivelmente esperava ajuda ou medidas mais efetivas para tirá-lo da prisão, enquanto desferia socos nas paredes da cela, causando ferimentos nas próprias mãos. O episódio ocorreu após a decisão colegiada confirmar sua detenção preventiva no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes financeiras e obstrução da justiça. Isso é o relato da Gazeta do Povo de Curitiba. Eu não vi nos outros jornais. E agora ele está cogitando realmente de fazer a delação premiada, mudou de advogado, tão logo foi mantida a prisão preventiva, ele trocou de advogado, e agora se imagina que vai se começar a preparar uma delação premiada. E já se fala, aí isso fica solto nos jornais, né, você não fica sem autor, que a ideia é começar pelos políticos, deixando o pessoal do Executivo, do Banco Central, para depois começar pelos políticos, a delação premiada. Deixa eu ver a manchete da segunda-feira da Folha que eu acabei não mostrando. Olha aí, operações contra o crime redesenham distribuição de combustíveis no Brasil. Aqui, ó, essa operaçãozinha de combustíveis que se fez agora para reduzir o diesel também é uma bela manobra de caráter eleitoral. A lista das maiores vendedoras de combustíveis em São Paulo mudou drasticamente em 2025. 5 das 10 primeiras colocadas praticamente desapareceram após operações policiais contra suspeitas de fraudes. O processo é visto pelo mercado como uma reorganização do setor após décadas de concorrência desleal, fraudes tributárias e adulteração de produtos. A mudança tem impactos ainda na arrecadação dos estados e, segundo o executivo, o redesenho é mais acentuado em São Paulo e no Rio. A gente não pode esquecer de que tem uma presença muito grande do crime organizado que se utiliza de postos, né,
especialmente para lavagem de dinheiro. Então, é um setor contaminado, gravemente contaminado. E o consumidor, né, acaba sofrendo porque os nossos automóveis acabam apresentando algum defeito em face da falsificação dos combustíveis. Olha aí, tem um editorial da Folha. Debate sobre jornada de trabalho precisa explicar os custos. Estudos iniciais sugerem impactos como queda do PIB e emprego, absorvíveis pela economia em caso de redução de 44 para 40 horas semanais. Perda é maior nos setores como comércio e outros serviços. E tem um outro editorial que é sempre bom lembrar, porque não é uma coisa a curto prazo, mas é importante, chama Pretensões Militares, representada pelo ministro da Defesa, proposta de elevar despesa de 1 para 2% é inteiramente descabida na atual conjuntura de rombo orçamentário. Forças deveriam aceitar revisão de privilégios previdenciários. Existe o problema do privilégio previdenciário dos militares e existe, o Brasil aí andou comprando 200 mísseis no fim de semana, veio essa notícia. 200 mísseis não é nada, né? Mas comprou e é um preço gigantesco. Mas da guerra moderna o Brasil está absolutamente desguarnecido. Absolutamente desguarnecido. Então é bom pensar nisso, porque a gente não sabe o que pode acontecer. A gente não sabe o que pode acontecer. Hoje está tudo muito bem, amanhã pode ter alguma coisa. E defesa, né? Defesa, você ter um arsenal pequeno, mas eficiente. Você não precisa ter um contingente muito grande de soldados também, um exército profissional. Enfim, tudo isso custa muito caro e nós estamos bem atrasados até em relação a países da América Latina. Tem uma análise da Folha aqui interessante que é bom a gente anotar. Piora na avaliação e palanques rachados viram desafio para a campanha de Lula no Nordeste, uma área que era considerada inexpugnável para a candidatura a Lula. Índice favorável à gestão petista na região foi de 49% em 2023 para 41%. De 49% para 41%. Segundo Datafolha, a base aliada tem atritos em 6 estados. Isso vai prejudicando a candidatura Lula, essa coisa local, né? Sempre a vontade, né, do PT exercer uma superioridade sobre os demais partidos. Aliás, as esquerdas brasileiras têm esse tique de olhar para o resto do mundo do alto, né, do alto da montanha da sabedoria, como se estivessem com a razão, né? Somos superiores, sabemos o que acontece. Quando você faz uma análise do que as esquerdas fizeram nos países, né, o que esses países alcançaram com comunismo, chame de socialismo, do que você quiser, né, dá uma espiada. Cuba, a Coreia do Norte, Nicarágua, né, a própria União Soviética, a Alemanha Oriental, são a
Romênia, a Hungria, os países que se libertaram do comunismo. Veja o que foi feito, o que está sendo feito. Messias aguarda sabatina para STF 10 anos após o caso Bessias vir à tona. Lembra que a Dilma falou Bessias, num caso bem polêmico. Eu acho que aí, nesse caso, a ação foi política e acabou, eu acho, indevidamente prejudicando o governo. O Lula iria assumir uma casa civil, né, o que o ia blindar contra a possibilidade de prisão. Vamos ter o Ancelotti hoje convocando a seleção brasileira. Tem 2 jogos pela frente, né, 2 amistosos, e vamos ver se o Neymar será convocado ou não. Eu assisti o jogo de ontem, Corinthians 1, Santos 1, na Vila Belmiro, e realmente o Neymar não brilhou. Neymar não brilhou. É verdade, foi caçado, né? Quando ele tentou qualquer jogada mais elaborada, ele foi derrubado. Agora eu não sei, realmente não faço ideia se ele será convocado pelo Ancelotti. Aqui nós temos uma pesquisa nossa aqui e todo mundo acha que ele... Todo mundo, a maioria acha que ele não será convocado. Deixa eu ver... Bolsonaro, né? já dissemos... enfim... No Oriente Médio... problemas gravíssimos. Em Gaza, a porta de Rafah será aberta na quarta-feira. Israel vai abrir, permitindo a circulação naquela região de Gaza. Essa noite, bombardeios de Israel no Líbano, continua o Líbano vítima, né? Continua. O Líbano não sustenta, né, a relação com os terroristas que são o braço do Irã. Não sustenta, são contra. Mas eles estão lá e acabam chamando, acabam provocando a reação de Israel. Até agora, essa era uma discussão de fim de semana. O presidente Trump não consegue dizer quais são os objetivos da guerra. Deixa eu ver, olha, petróleo abre a semana em alta com dúvidas sobre Hormuz e fim da guerra no Irã. Chanceler diz que estreito está aberto a todos, menos para aliados dos Estados Unidos. Trump convoca países a enviar navios de batalha a corredor. Trump, se arroga como defensor do Ocidente, coisa que os Estados Unidos se arrogou. O pessoal da Europa se acomodou, a China não fala nada, que é uma das principais vítimas do fechamento de Hormuz, né? E os Estados Unidos gostariam de agir militarmente, mas não sozinhos. Outros países prejudicados, segundo o presidente Trump, deveriam reagir junto, né? Teherã diz que conflito se ampliará se outros países intervierem. Macron cobra fim de ataques a vizinhos. Não acabou, né? Não acabou. Continua a situação, continua gravíssima na região, sem nenhuma perspectiva. Não tem nenhuma notícia da Ucrânia, não vi nada da Ucrânia hoje nos jornais, não tem nenhuma notícia nova, a não ser que a guerra continua. Aquela guerra que o Putin ia resolver em 1, 2 semanas.
teve um PM... Trump ia resolver. Hã? Presidente Trump ia resolver. Ia resolver, né? Presidente. A PM atirou com fuzil em ação com 2 mortos e 5 feridos em São Paulo. Eu pensei que era uma notícia velha da favela Paraíso, mas não é. Secretaria de Segurança Pública diz que policiais foram recebidos a tiros em patrulhamento e reagiram. Quer ver? Um tenente da PM aparece no boletim de ocorrência como autor dos disparos. Aí, gente, são esses encontros musicais, né, no fim de semana que acabam, que a polícia agora combate violentamente, os vizinhos reclamam, tem problemas e acaba dando nisso. Bom, vamos para quem tomou café com a gente. Presidente Lula e o café. E o café, presidente. Denis Dias, Sérgio Pessoa, Maria Ângela, Yara Maria, Joel Cecílio, Raimundo Monteiro, Pérola Baxter, Nertan Almeida, Guilherme de Stefano, Wagner César, Obedes Queiroz, Eloy Matos, Edivan Correa de Teresópolis, Davi Júlio de Campinas, José Batista de Capanema, no Pará, e Deneval Leopoldo de Otacílio Costa. Pessoal, muito obrigado. Hoje, como toda segunda-feira, um noticiário não tão quente, né? E vamos ver o que vem pela frente. Tenha uma boa semana.